Pessoal, boa noite. Quero apresentar para vocês algumas melhorias que eu soltei na minha ferramenta que gera tabelas fatos e dimensão. Ela é bem bacana porque a ideia é ajudar vocês nos estudos de geração de portfólio e, e reforçar esses conceitos de tabelas fatos e dimensão durante essa prática, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho alguns presets. Eu vou pegar esse de RH. A gente pode colocar aqui também um RH básico, que aí o sistema ele já vai predefinir. Essa é uma funcionalidade que eu ainda não liberei, eu estou testando ainda. Mas eu posso colocar aqui fato RH, eu vou colocar aqui 10 mil registros, 80 colaboradores, 7 departamentos, 6 cargos, e aí eu vou colocar aqui algumas informações do tipo: os valores eu quero com ponto e vírgula, data no padrão americano, eu quero que gere um escopo para mim, transformar números em texto e erro de português. E eu vou gerar aqui esses dados. Então, gerou aqui ó, 10 mil registros, 80 empregados, 7 departamentos e 6 cargos. Ok? E aqui eu tenho algumas sugestões de escopos. Tá? Coloquei 5, mas depois eu vou criar mais. Então, a gente pode fazer uma tela só falando sobre horas trabalhadas por departamento, folha por cargo, status de pagamento, tempo médio de casa, custo por departamento. Então a gente pode encaixar tudo isso num dashboard ou fazer um storytelling passando página por página tratando essas informações. Então aqui a gente tem barra de departamento, stack de horas versus hora extra, tabela com colaboradores, KPIs, barras de cargo, tabela detalhada. Então essa é uma ferramenta que semanalmente ela vai ser atualizada e melhorada, ok? Então hoje no momento desse vídeo eu liberei essas funcionalidades. E eu vou extrair esses dados, não vai ser nem por CSV nem por Excel. Hoje eu vou extrair usando MySQL. Por quê? Eu quero usar esses dados dentro do meu MySQL. Então, por exemplo, eu quero utilizar aqui, deixa eu baixar esses dados. Eu vou abrir isso aqui num bloco de notas. Vou abrir no Visual Studio mesmo. Ele vai exibir aqui para mim. Eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Eu vou jogar aqui. O que a gente tem de informações aqui, pessoal? Nós temos aqui ele vai dropar essa tabela se ela já existir no seu banco, tá? E vai salvar de novo esses dados. Então basta eu rodar aqui, que ele já vai fazer. Preciso selecionar aqui um banco, perdão. Essa é uma tabela e eu não criei a database. Então eu vou criar aqui, ó, create database. E aí eu vou colocar estudos, por exemplo. Então, Power BI, portfólio, underline DB, por exemplo. Eu criei, vou usar esse banco, underline DB, e aí eu vou rodar o meu script aqui, ok? Beleza, eu já inseri aqui alguns dados, criou a fato RH, deu um erro aqui na hora de adicionar, porque ele está salvando essas informações com ponto e vírgula. E eu criei essa tabela como decimal, essa coluna como decimal, então ele vai dar esse erro mesmo. Então vamos ver aqui, vou descer até o final. Criar aqui. Criei a tabela de empregados. Eu vou criar agora a tabela de departamentos. Vou inserir os departamentos. Eu vou inserir aqui a dimensão dos jobs e os dados, ok? Vamos olhar aqui agora como é que ficou o banco.
fato RH. Por enquanto não salvou nenhuma informação. E não salvou porque esses dados eles estão com decimal. Então, eu já vou fazer um ajuste aqui. Vou dropar essa tabela. Dropei, tá? E eu vou mudar essas informações de salário. Ó, salário base, text. Eu vou colocar aqui todo com text, porque o erro que deu foi na coluna bônus. Então, o bônus, eu vou deixar como text. E aí, eu vou rodar essa tabela de novo. Não se preocupe que eu vou atualizar, ok, pessoal, essa informação para vocês não terem que ficar fazendo isso aí na casa de vocês. E agora eu vou fazer um insert. E pronto. Acabamos de inserir aqui 10.000 registros, ok? E por que isso aqui é legal? Porque agora, se eu quiser fazer um select, posso fazer aqui um select de tudo, na minha fato RH. Ele trouxe todas as informações, aí você pode fazer o ETL tanto no banco de dados ou no Power Query. Depende de onde você vai querer praticar, ok? Mas se você quiser montar um BI, onde você só quer jogar as informações que na análise que você precisa, você vai levar a folha ID, o colaborador ID e o departamento, ID, mês, referência. Vamos supor que você só queira saber as horas trabalhadas, ok? Então você vai montar o seu select e vai jogar essas informações no Power BI, ok? Se você não sabe como conectar o Power BI com o SQL, comenta aqui que posso fazer um outro vídeo como é que a gente pode fazer isso de maneira bem simples, ok? Então, aqui eu montei um select com as informações que eu criei e eu quero mudar agora esse nome do colaborador ID e eu quero pegar aqui o meu empregado, tá? Então, esses IDs também eles foram salvos de maneira errada, não poderia estar com esse 1.000, não fica legal, ok? Então, eu vou fazer aqui a princípio inner join entre a tabela de employee, eu vou chamar ela de DE, e aqui vai ser FR, vai ser o meu alias, tá? Aqui vai ser FR, porque eu preciso apontar que essa coluna da tabela pertence à minha tabela fato. E aqui eu vou fazer um join entre, vou colocar o S, né, para ficar mais intuitivo. Vai ser um inner join entre as tabelas fato e a minha dimensão empregado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero ligar o meu D, que é de empregado, colaborador ID, igual fato RH, colaborador ID. E aí, o que é legal? Eu quero trazer o nome do colaborador, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, chama colaborador nome. Colaborador nome. E beleza. Deu um select que apareceu o nome. Vamos ver se está correto. Número 36. Número 36. É o colaborador 036. 036. Isso aqui é legal, pessoal, porque se vocês quiserem montar uma query antes de jogar no BI, vocês podem fazer isso. É bem performático. Vocês podem montar views também. E aí vocês só colocam essas informações que vocês precisam para dentro do BI. Ou, se você tiver liberdade e quiser trabalhar tudo dentro do BI, e de repente você não tem experiência com SQL, você vai importar essas tabelas para o Power BI e dentro do Power Query você vai fazer as tratativas necessárias. Então, por que eu cheguei até aqui? Porque a ideia da ferramenta, pessoal, é vocês poderem praticar cenários dentro do dia a dia para quem trabalha com Power BI ou com qualquer outra ferramenta de visualização de Business Intelligence, ok? Então, vocês podem praticar com SQL Server, Postgres, e eu convido vocês a experimentarem. Podem usar o Excel também, não tem problema. Mas se você quer melhorar o seu nível utilizando SQL,
eu recomendo que vocês baixem nesse formato para vocês poderem praticar os selects de vocês, as agregações, e isso é muito importante para quando vocês forem trabalhar com projetos de fora. Então, essa é a novidade. Toda semana vai ter mudanças, então eu conto com as sugestões de vocês. Se encontrar algum erro, alguma coisa, quer sugerir alguma coisa bacana, pode comentar aqui ou então me chamar no PV, que eu quero fazer dessa ferramenta um ponto onde todos nós que queremos montar portfólio podemos ir atrás para poder trabalhar. Então, eu desejo um ótimo domingo para vocês e até a próxima!